Oi, meu nome é Karina. Estou novamente aqui com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Olá, que bom que você está assistindo-nos em mais uma importante aula que teremos hoje. E gostaria de convidar você para mais uma vez, nesse estudo, nós começarmos com uma oração. Querido Pai, muito obrigada por estarmos aqui novamente, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que estão sempre ouvindo, que o Senhor abençoe as suas famílias, distribua suas bênçãos sobre suas casas, sobre seus lares. Que o Senhor possa agora nos direcionar e que o Senhor nos dê entendimento para aquilo que iremos ouvir. Fica conosco, te agradecemos as bênçãos, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Professor, qual vai ser o tema da aula de hoje? Na aula passada, e é bom você dar uma olhada nela e assistir, nós olhamos o que a Bíblia fala sobre a guarda do domingo. Nós examinamos 8 versos ao todo e todos eles falam do primeiro dia da semana, tá? E não há nenhuma referência para a observância desse dia. Então a nossa aula de hoje será: se não temos nenhuma referência bíblica sobre isso, da onde surgiu então a ideia de se guardar o dia de domingo? É isso que nós vamos analisar na aula de hoje. Se não temos nenhum verso na Bíblia sobre isso, apegados aonde que as pessoas guardam então esse dia, a partir da onde e qual é a base histórica que nós temos com relação a isso, ok? Esse vai ser o nosso importante assunto de hoje. Nós vamos ver que existe o primeiro decreto que existe sobre a guarda do domingo, tá certo? Foi feito por Constantino. E ele fez o primeiro decreto promulgando a observância do primeiro dia da semana. Lembre que os cristãos observavam até 321 anos depois de Cristo, normalmente o dia de sábado. E os pagãos guardavam então o dia de domingo, que é o dia do sol, ok? E gradativamente Constantino ele tentou introduzir o paganismo para dentro do cristianismo. E no ano 7 de março de 321, ele fez então um decreto promulgando a observância desse dia. E eu quero ler na Enciclopédia Britânica, tá? Se você puxar lá a questão do domingo, aparece então essa legislação e esse decreto, tá? E ele fez o seguinte decreto: que os juízes e os povos da cidade, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores, porém, do campo, conceda-se atender livre e espontaneamente, desembaraçadamente, aos cuidados da lavoura, visto suceder frequentemente não haver um dia mais propício, então, para a semeadura, o plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar essa ocasião oportuna e privar-se das provisões deparadas pelo céu, tá? Então ele fez essa promulgação aqui, tá certo? Ele fez isso para o império todo, e na Enciclopédia Americana, artigo sábado, também consta o seguinte: Constantino o Grande fez uma lei para todo o povo do império, decretando que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem então em seus trabalhos. E essa é a primeira base histórica que eu tenho com relação à observância do domingo. Se nós procurarmos na Enciclopédia Portuguesa, também na questão sobre o domingo, ela reza o seguinte: a ideia de se transpor, de colocar a solenidade do sábado para o domingo, é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino, que queria agradar tanto a cristãos como pagãos adoradores do sol. Então esse é o decreto que a gente tem com relação a isso. Você deu uma olhadinha em várias línguas
que o domingo quer dizer dia do sol, dedicado ao Deus Sol. Em inglês, Sunday, tá? Sun, sol, day, dia, dia do sol. Em alemão é Sonnentag. Sonnen é sol, Tag, dia. Dia do sol ou dia específico para adoração do sol. No latim, dies solis, também dia do sol. Holandês, Sonntag, também dia do sol. Em sueco, é Sondag, também dia do sol. Então, sempre o primeiro dia era dedicado pelos pagãos a adorar, então, o dia do sol. Então, domingo, na realidade, é o dia do sol. E nós devemos adorar, então, o 7º dia da semana, né? E no ano 364, no concílio de Laodiceia, a igreja oficializou nessa data, nesse concílio, abolindo, então, a observância do sábado e colocando no lugar a observância do domingo. Vocês podem perceber até aqui que isso foi feito pelo ser humano e não tem nenhuma referência bíblica com relação a isso. Se nós lermos na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, nós já temos uma profecia com relação a isso. Tá? Deus já previu que o homem ia mexer e diz que haveria mudanças no tempo e na lei. O homem mexeu no tempo, porque biblicamente na história da criação o sol faria divisão entre um dia e outro, então à tarde começa a parte escura e depois amanhã a parte clara. Então o homem mexeu aqui e mexeria na observância da lei de Deus, tirando o verdadeiro dia de guarda e colocando no lugar dele, então, a observância do domingo. Nós vamos ver numa próxima aula a diferença do catecismo com os 10 mandamentos, e lá dentro do 4º mandamento está guardar domingos e festas, quando não há nenhuma referência bíblica com relação a isso. É interessante que o Frei Mauro Strabelli, quando ele tem no seu livro lá as perguntas que o povo faz com relação a diversos assuntos, ele faz uma menção. Ele começa mencionando Êxodo capítulo 31, 18, onde diz que os 10 mandamentos foram a única parte escrita pelo próprio dedo de Deus. E ele confirma que realmente isso foi assim. E aí eles perguntam com relação aos 10 mandamentos, tal, e ele faz então a seguinte declaração: como é que surgiu o mandamento guardar domingos e festas? E ele então no seu livro traz-nos a resposta, mostrando que não tem nenhuma posição bíblica com relação a isso, mas que o ser humano introduziu isso através de Constantino e depois no concílio de Laodiceia, para unir cristãos e pagãos, porque os pagãos guardavam o primeiro dia da semana, o dia do sol, os cristãos o sábado. Então, para unir os dois e para uma questão política, ele então fez esse decreto. Na nossa próxima aula, nós vamos dar uma olhada na diferença que existe entre o catecismo e os 10 mandamentos. Tenho estudado com algumas pessoas, inclusive líderes, catequistas, que jamais olharam dentro da Bíblia e acham que os 10 mandamentos do catecismo são iguais aos que tem dentro da Bíblia. Mas a gente vai ver que existe uma tremenda diferença entre esses dois lados. Os 10 mandamentos da Bíblia, mesmo a Bíblia católica, qualquer outra Bíblia, todas as Bíblias contêm os mesmos 10 mandamentos, e o catecismo, que é bem diferente daquilo que nós encontramos dentro da Bíblia. Em nossa próxima aula, nós vamos fazer essa comparação para que você possa, então, dar uma olhada e ver o que realmente está dentro da palavra de Deus. E nosso propósito é explicar a palavra de Deus a vocês. Um grande abraço, foi muito bom estarmos juntos, e na próxima aula nós retornamos, aí avançaremos um pouquinho nesse assunto. Que Deus abençoe você aí. Gostaria de agradecer então ao professor Roberto por mais uma aula, mais um esclarecimento, que você continue estudando conosco. Se você tem alguma dúvida, você pode voltar às aulas anteriores, e também nós indicamos para que você curta os nossos vídeos, para que você compartilhe com os seus amigos, para que muitas outras pessoas possam vir conhecer também a verdade.
Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Que você tenha uma boa semana, fique com Deus. Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula.